Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, vocês têm aí hoje, na sequência, na rotina de vocês, a atividade 3B, que é construindo um esquema gráfico, que está proposto no livro. Então, na atividade 3B, você irá estudar como os contos de assombração são organizados e quais recursos que o autor utiliza. Vocês vão retomar o conto da Velha de um Olho Só, né, que tem no ler, e também tem lá o que a professora conta para vocês o vídeo, né? Mas acho importante que mesmo que vocês queiram ouvir novamente, que vocês estejam com o livro e já vão grifando, né, algumas informações importantes. Vocês vão analisar considerando os personagens, o enredo, o tempo, o conflito, o desfecho, a finalização do conto, e vocês vão usar como modelo um gráfico, um exemplo de esquema gráfico que eu vou mostrar para vocês. Tá? Esse está até inclusive no ler de vocês também. Esse é um modelo de esquema gráfico. Vocês vão fazer, pode fazer quadradinho, pode fazer coloridinho, um embaixo do outro, né? Da maneira que vocês já têm vários modelos de esquema gráfico. Esse é um modelo, vocês podem seguir esse se quiser. Esse aqui, logo no começo, vocês já vão colocar o título do livro, que no caso aqui está pedindo no ler, é A Velha de um Olho Só, né? Então, vocês vão colocar aqui o título, que nem eu coloquei aqui, ó, tá vendo? E aí, vocês vão colocar os personagens. Primeiro personagem, segundo personagem. Nesse caso aqui, do esquema gráfico que está no ler e que a professora fez aqui, só tem 2 personagens. Mas eu posso ter outro esquema que tenha 3, 4 personagens, se esse for o meu conto, se meu conto tiver mais personagens. Então, o primeiro aqui, personagem. Quem é o primeiro personagem? A velha de um olho só. Né? E o segundo personagem é o menino, o André, né? Que a história se passa entre ele e a velha de um olho só. Então vocês vão ter que ter lido o texto e ter ouvido a história certinho para poder fazer essa atividade, tá bom? Aí pede para vocês fazerem o quê? Colocarem as características. A característica ela tem que estar embaixo do personagem que se refere, né? Então tá aqui, ó, tá vendo que tá a velha de um olho só, e aí tem aí 2 setinhas mostrando que essas características se referem à velha de um olho só. No conto tem muitas características da velha. Eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Essa característica ela pode ser física, que nem no caso da velha, esguia e fina, né? E tem muitas outras que vocês vão olhar lá que fala cor do cabelo, ou como está o cabelo, os olhos, a roupa que veste, tudo são características, né? Então vocês vão colocando aqui, pode colocar uma característica aqui, outra embaixo, que nem está sugerindo ali, ou mais de uma, vocês que vão construir o esquema de vocês, mas tem que estar fazendo relação com a característica do personagem que vocês estão falando. Aqui do menino tem outras características, então ele vai embaixo do menino aqui as características dele. Pode ser característica física, ou pode ser a característica que ele faz, a expressão que ele faz diante de uma situação, quando a velha fala com ele, como que ele reage, como que ele fica, aí depende do que você vai encontrar na história. Então você vai olhar para a história e vai ver o que você vai encontrar lá, tá bom? Depois você vai continuar fazendo aí a, a relação do conto com a estrutura que compõe o conto de assombração. Então, enredo, né? O que é o enredo? O enredo nada mais é do que a história, do que a história trata, né? Qual é o assunto da história? Por exemplo, lá no conto inicial que a professora leu para vocês, que é da Casa Fantasma, qual é o enredo? O enredo são que 5 amigos, para não tomar chuva, resolvem passar a noite numa casa assombrada, né? O enredo. Aí agora, o que acontece lá, os detalhes está dentro da história. Aí, o que é a situação inicial? É aquilo que dá início ao conto, né? Normalmente dá início ao conto aonde ele se passa, a hora que está acontecendo, né? É o início, né? Uma situação que inicia. Por exemplo, o que dá início ao conto
de mistério da casa assombrada lá? O fato de começar a chover, e aí eles começam a achar melhor, para não ficar tomando chuva, não ficar doente, entrarem na casa mal assombrada. Essa é a situação inicial. Depois que acontece a situação inicial, aí acontece o conflito, né? Que é quando, então, eles entram dentro da casa, por exemplo, e aí eles se deparam com a porta que some, com o fantasma falando com eles, e aí já gera todo conflito, um problema. Meu Deus, a gente entrou numa casa, essa casa é mal assombrada. Não é um problema. É um enfrentamento entre ambas as partes. Então, por exemplo, na Velha de um Olho Só, que hora que tem esse conflito? A hora que ele entra e está tudo vazio? Não, a hora que ele entra se depara com a velha, né? Aí depois nós temos o clímax. O clímax é o momento ápice, sabe? Aquele topo. É aquele momento que você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Então é aquele momento mais tenso do conto, né? Que é a hora do enfrentamento ali, que ele tem que fazer alguma coisa, ele vai ser possuído pelo fantasma, ele vai morrer, enfim. Depende do seu conto, que nem lá naquela hora, lá no conto da Casa Fantasma, era o momento, né? Do ápice era aquele momento que o caixão estava tremendo lá, pedindo socorro, ele não sabia se ele ia lá e socorria a menina achando que pudesse ser ela, ou se era mais uma peça da casa, então ele estava naquele momento tenso, faço ou não faço? E a gente também na tensão. E aí depois tem o desfecho, né? O desfecho é o final da história, como que acaba a história. No caso da Casa Fantasma acaba com o câmera vindo falando corta, corta, e falando para eles que se trata de um filme, que eles estão de parabéns. Né? Então é o desfecho, é como que acaba. Nem todo conto de mistério tem um desfecho. Porque tem alguns desfechos, por exemplo, que, que vão continuar depois, ou que deixa ali aberto para você terminar, você imaginar como você quiser, né? Então não precisa ter um fechamento, mas tem que ter um desfecho. Depois, vocês vão, ainda pensando no conto, vão falar sobre o tempo e sobre o espaço, que é muito importante nos contos de assombração, contos de mistério, porque o tempo que se passa é o tempo que a história se passa, de manhã, se é de tarde, se é de noite, se foi há muito tempo atrás, se foi recente, né? E pode ser há meses atrás, há anos atrás, é o tempo em que ela se passa. E o espaço, normalmente, dificilmente vocês vão ver um espaço em contos de mistério, de assombração, todo cheio de flores, borboletas, porque normalmente é um lugar mais sombrio, já para dar medo no leitor, para o leitor ficar mais atento, né? Então, é muito importante no texto você encontrar falas que descrevem o local onde se passa. O espaço é o local onde se passa. Numa floresta escura e sombria, né? Então, é palavras que o escritor usou para descrever, no caso, né, a floresta escura e sombria, tá? E aí vocês vão fazer aí na questão 2 o gráfico de vocês. Pode fazer de lápis mesmo, porque se errar vocês apagam, né? Então vocês fazem o gráfico de vocês, né? Podem fazer coloridinho também. Faz as caixinhas coloridinhas, escreve a lápis, depois quando vocês estiverem fazendo a correção, aí pode até passar a caneta. Para ajudar, eu coloquei um vídeo também explicando também as mesmas coisas que a professora explicou. Só que às vezes a professora fala de um jeito que vocês não entendem. E aí tem uma outra explicação, sempre é bom a gente procurar outras explicações. Né? Até eu, como professora, eu faço isso. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. E assistam até o final, porque é sempre conhecimento a mais.